Olá, bom dia, queridos amigos, queridos irmãos que estão aí nos assistindo nesta manhã. E hoje estamos mais uma vez, você já deve ter tomado o seu café ou então está tomando e aproveitando enquanto nos assiste para tomar o seu café aí da manhã. Eu queria convidá-lo desde já a acompanhar conosco esta série de estudos que estamos ministrando desde domingo passado sobre os conflitos da vida. Domingo passado, então, nós falamos sobre o sentido da vida, que a origem, o sentido da nossa vida está em Deus. Existimos e fomos criados para glorificarmos a Deus e também para servir ao nosso próximo, para servir no reino de Deus. Na continuidade deste assunto, hoje nós então abordaremos sobre a origem dos conflitos. Onde será que começou tudo isso? Você já se viu envolvido em algum conflito, em alguma situação conflituosa? Você já se viu envolvido em alguma confusão, em alguma briga? Quem nunca passou por uma situação como essa? Quando criança, nós temos muito esta facilidade de nos envolvermos em conflitos, mas somos crianças e muitas vezes não sabemos e fazemos as coisas sem perceber que machucamos ou magoamos a outra criança ou as outras crianças. Mas quando somos adultos, nós passamos a ter consciência, né? A partir da adolescência, juventude, fase adulta e melhor idade, nós percebemos que estas questões elas são difíceis de serem vividas e enfrentadas por nós. Então, eu queria que você pudesse nos acompanhar aí, pudesse chamar as pessoas aí que estão em sua casa, ou se você puder chamar pessoas que estão próximas de você para acompanhar esta reflexão desta manhã, esse estudo desta manhã, e você fique à vontade também para compartilhar esta transmissão também com outras pessoas, com amigos e com familiares. Nós vamos ler o texto lá no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 3. Nós vamos ler todo o capítulo para nós entendermos, então, a origem. Então, aí você já vai descobrindo que tudo começou no começo de tudo, lá no jardim do Éden. Mas antes eu queria orar por você, queria orar por sua família e também quero orar pelas pessoas da igreja, da Nova Sião, que neste final de semana estiveram aí passando por cirurgias, mas graças a Deus o irmão Antônio, marido da irmã Undina, e a irmã Francisca, a mãe da Patrícia, foram submetidos a cirurgias urgentes, mas graças a Deus as cirurgias foram bem sucedidas e eles estão agora se recuperando ainda no hospital e nós queremos que brevemente voltarão para casa para que a recuperação seja plena. Então ore aí em favor do seu Antônio, da irmã Francisca e também por outras pessoas que estão aí passando por problemas de saúde, problemas de desemprego, que Deus possa cuidar, problemas de relacionamento, conflitos que nós estamos sujeitos a enfrentar na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais um dia, te agradecemos porque Tu és um Deus maravilhoso e gracioso e agradecemos porque mais uma vez as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado. Muito obrigado, ó Deus, pela vida do irmão Antônio, pela vida da irmã Francisca. Ambos passaram por cirurgias de urgência neste final de semana. E muito obrigado porque a mão do Senhor esteve sobre a vida deles. O Senhor colocou bons profissionais para que pudessem conduzir as respectivas cirurgias dos teus filhos.
E muito obrigado, porque os teus filhos, ó Deus, foram alvos das nossas orações, e obrigado porque o Senhor também cuidou de suas famílias, dando paz, dando descanso nesses momentos apreensivos, esses momentos que viveram durante estas últimas horas. Que o Senhor continue cuidando deles, que eles brevemente possam retornar para casa, onde possam ter uma recuperação plena, mas que desde já eles sejam gratos ao Senhor por mais uma vitória concedida a cada um deles. Também apresentamos a Deus as pessoas que estão aí enfrentando lutas, conflitos em suas vidas, problemas de relacionamentos nas suas casas, relacionamento de pais e filhos, de marido e mulher, também problemas, ó Deus, originados por toda esta crise que nós estamos passando, problemas de ansiedade, problemas de perda de emprego, ó Deus, que o Senhor possa sustentar os teus filhos, que a tua igreja possa, ó Deus, ser um apoio nesta hora presente, socorrendo a cada um destes teus filhos. Abençoa, ó Deus, as nossas famílias, abençoa as famílias que estão agora nos assistindo, esteja com cada uma delas tem uma necessidade, cada uma delas possivelmente esteja enfrentando alguma luta, algum problema, que o Senhor possa colocar a tua mão, a sua mão, e cuidar dos teus filhos, dando paz, e que eles possam entregar estas dores, estas lutas nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa agir no tempo oportuno e de acordo com a vontade e a necessidade de cada um deles, ó Pai. Fica, ó Deus, conosco e nos conduza e nos dirija neste estudo deste dia, deste encontro. Em nome de Jesus que nós oramos e clamamos por tudo isso. Amém. Então aí você já está com a sua Bíblia aí aberta ou acessou aí a sua Bíblia. Nós vamos ler, eu vou ler nesse texto da Nova Almeida Atualizada, e aí não importa a versão que você vai acompanhar, nós vamos ler o capítulo 3 de Gênesis, que tem 24 versículos. Bom, vamos lá? Ele relata sobre a queda. A queda de quem? A queda do homem, a queda da mulher lá no jardim do Éden. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondendo à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que vocês não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus, chamando o homem, ele perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu:
a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó retornará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden para cultivar a terra da qual lhe havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Está aí o relato da queda, a queda de Adão e Eva, da queda do homem. O pecado veio ao mundo através de um conflito que o primeiro casal enfrentou, de uma situação em que eles foram colocados por causa, induzidos e influenciados pela serpente que nós também conhecemos como o diabo. Se viram diante de uma situação, ou como nós costumamos dizer, numa sinuca de bico, em um cruzamento em que eles precisavam tomar uma decisão, sendo que já haviam sido orientados por Deus para que daquele fruto daquela árvore, para que naquela árvore eles nem tocassem nela, quanto mais comer do fruto daquela árvore. Muitos de nós enfrentamos então diversas situações, diversos dilemas em nossas vidas, e então nos vemos muitas vezes tendo que tomar decisões, e às vezes nem sempre essas decisões elas produzem algo de bom para nós. Nós vimos aqui o que produziu esta decisão e este conflito que Adão e Eva tiveram que lidar com ele enquanto estavam ali no jardim do Éden. Então vamos observar algumas questões, alguns princípios, alguns ensinamentos que nós então podemos nesta manhã extrair desse texto da queda, desse texto de Gênesis relatado lá no início da história, lá no começo, na origem da vida humana aqui na Terra. Há conflitos em nossa vida e na busca do motivo desses acontecimentos devemos voltar a este começo, o começo da história humana, nesse texto que acabamos de ler. E aí nós podemos dividir a história da humanidade em antes da queda e depois da queda, antes e depois desse evento que nós
acabamos de ler. O que nós pretendemos nesta manhã, neste estudo? Entender que a origem dos conflitos no mundo foi a queda, foi o pecado, relatado por Moisés aqui nesse texto de Gênesis. Sentir, perceber que o pecado é a principal causa dos conflitos da vida. Está aí, já temos a resposta para a lição de hoje. De onde vêm os conflitos da vida? Eles vêm por causa do pecado que entrou lá no Éden, que começou com a primeira família, com o primeiro casal. E na parte prática, nós temos que ter uma atitude de vitória em Cristo, mesmo em meio aos conflitos que nós enfrentamos na nossa vida. Algumas perguntas são importantes de nós fazermos. Quando aconteceu o primeiro conflito da humanidade? Lá com o primeiro casal. Qual foi o conflito interior que Adão e Eva enfrentaram? Comer ou não comer do fruto da vida, obedecer ou não obedecer a Deus? O que fazer? Será que você já se viu assim também em algumas situações? Em algumas situações em que você se viu em xeque? Você se viu encurralado? Talvez sim. Creio que nós já passamos, eu já passei por várias situações assim, que tive que tomar um posicionamento, que tive que decidir, e estas decisões são nossas. No domingo passado, eu comentei em algum momento da lição que nós não somos marionetes. Nós temos a possibilidade de tomar decisões. E aí estas decisões nós precisamos avaliar antes de tomá-las aquilo que elas podem nos causar. Ou coisas boas, ou vão nos levar a coisas ruins. Em todas, Deus estará sempre conosco. E mesmo aquilo que é ruim, Deus vai transformar em bem se assim nós nos voltarmos para Ele. Como Adão e Eva lidaram com esse conflito? Que escolha fizeram? Não fizeram a melhor escolha. Certamente eles foram influenciados, né? A cobiça encheu a mente e o coração deles, porque, segundo a serpente, eles se tornariam iguais a Deus. Eles passariam a conhecer aquilo que é o bem e o mal. Então, a serpente vendeu algo que ela não podia oferecer e eles acreditaram nesta influência maligna que receberam então da serpente naqueles dias. Quais as consequências da escolha que eles fizeram? Pecado, vergonha, afastamento da presença de Deus e a expulsão do jardim do Éden. E que outros conflitos foram gerados? Quais os desdobramentos destes conflitos? Conflitos com Deus, conflito de marido e mulher, o homem colocou a culpa na mulher, a mulher colocou a culpa na serpente, com a terra, eles ganharam de presente uma terra para cuidar e para cultivar, com o trabalho consigo mesmo, e tantos outros que aconteceram. A terra tornou-se maldita, o homem precisou trabalhar e suar para ganhar o sustento, a mulher teve multiplicada as dores de sua gravidez ao gerar e dar à luz a seus filhos. Vejam quantas coisas foram então causadas por esta decisão errada tomada pelo primeiro casal lá no Jardim do Éden. A origem dos conflitos que hoje nós também enfrentamos por causa deles. E quem somos nós agora? Então nós somos seres expulsos do paraíso. Nós não estamos no paraíso. Nós não vivemos no paraíso. Nós somos seres insatisfeitos com os paraísos que temos. Nós somos seres de paraíso em paraíso. Nós somos seres impedidos de voltar ao paraíso perdido. Veja que no final do texto está escrito que Deus colocou anjos para proteger a entrada do paraíso, para que Adão e Eva não voltassem lá. E nós não estamos, assim como eles, nesse paraíso. E nós somos seres que tomamos decisões. Deus nos criou à sua imagem, à sua semelhança, e nos deu a capacidade de decidir aquilo que é bom, aquilo que é ruim. E Adão e Eva decidiram aquilo que não foi
absolutamente nada bom para eles e por desdobramento para toda a humanidade que seguiu após eles. Então lá, quem somos nós? Somos seres que foram expulsos do paraíso. Adão e Eva não ficaram satisfeitos com tudo que eles haviam recebido de Deus. Veja que Deus criou o mundo, criou o homem, criou a mulher e falou assim: olha, você tem esse jardim para cuidar. Cuide dele, administre ele, gerencie ele. Estou te dando tudo isso. E com tudo o que tem no jardim, só uma coisa você não pode se aproximar ou você não pode tocar: da árvore que está no centro do jardim. Não se aproxime, não coma do fruto desta árvore. Deus havia estabelecido um limite para Adão e para Eva. Parece que nós sempre ouvimos uma expressão, né? Quando você, principalmente com as crianças, né, que estão em fase de crescimento, quando você diz: meu filho, não toque naquilo. Parece que é a mesma coisa que você dizer para ele: vá lá e toque. Porque o ato contínuo é a criança ir até aquilo que você disse para ele não tocar, e ele vai lá e toca. Né? Nós vivemos isso, quem é pai, quem é mãe sabe disso. Você já foi filho, você certamente já fez em alguma situação da sua vida, você já fez algo que seu pai e sua mãe lhe ordenou para não fazer e você foi lá e desobedeceu a ele. E aí o texto de Gênesis capítulo 16 e 17 está a ordem expressa do Senhor. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore. Veja que existia uma variedade de frutas lá no jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você a comer, certamente morrerá. O homem, então, parece que aquilo foi a senha para que ele pudesse comer aquela árvore. Nós somos seres insatisfeitos com os paraísos que temos. Nada satisfaz, nada preenche o coração que não está no lugar originalmente planejado por Deus. Há uma insatisfação tremenda dentro do ser humano. Nas mensagens que nós temos ministrado nos domingos à noite sobre a felicidade, encontrando a felicidade nas bem-aventuranças, nós estamos também falando sobre essa insatisfação. E há um vazio dentro do homem, porque o homem foi criado com a eternidade dentro dele. Por isso, este desejo de querer sempre algo mais faz parte da personalidade humana. E desde então o Éden, nós podemos notar que este desejo, essa insatisfação está presente na vida do homem e na vida da mulher. Somos seres de paraíso em paraíso. Nós sempre estamos procurando situações ou chegar em lugares, ou estamos perdidos e queremos alcançar ou chegar em um lugar que nós possamos dizer: é aqui, este é o meu lugar. Mas aí nós nos damos conta de que não é, e não nos satisfazemos e queremos sempre algo mais. Nós somos seres impedidos de voltar ao paraíso perdido. Ninguém nunca mais voltou para lá. Deus colocou anjos para proteger o paraíso. Adão e Eva não retornaram nunca mais ao paraíso. Nós somos seres impedidos de voltar ao paraíso porque Deus expulsou o homem do paraíso que ele havia criado com tanto amor e havia dado para que o homem pudesse então gerenciar aquele jardim. Deus expulsou o homem e no lado leste pôs querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções, uma espada de fogo. Deus fez isso para que ninguém chegasse nem perto da entrada do jardim. Somos seres que decidem. O primeiro homem decidiu errado. E as consequências dessa decisão passaram para todos nós. Escolhemos todos os dias, em todos os momentos, em todas as situações, e tomamos decisões. Ninguém vive sem tomá-las. Todos nós. O fato de você estar aqui nesta manhã
nos acompanhando nesse estudo, é fruto de uma decisão. Até quando você decide não decidir, você tomou uma decisão. Então, a decisão de se omitir, a decisão de nada fazer. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem, nesse caso, Jesus Cristo. Assim escreveu Paulo apóstolo aos Romanos. E aí a pergunta: por que nós sofremos? Consequências: porque a terra foi amaldiçoada, porque a humanidade ela é decadente e caminhamos para uma decadência cada vez maior, e nós estamos num campo de batalha. Nós estamos enfrentando um inimigo poderoso, maligno e astuto. Nós estamos enfrentando nesse campo de batalha. E quando eu digo nós, são aqueles que são os discípulos de Jesus. Nós estamos enfrentando o inimigo maior, nosso inimigo maior, que é o diabo. Tudo, vejam que Salomão escreve lá no Eclesiastes: tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos. Assim foi a criação do homem, mas nós complicamos tudo. O ser complicado é o ser humano. Como a gente gosta de complicar as coisas, como a gente gosta de nos embaraçar nas coisas. Coisas que muitas vezes são simples e nós tornamos estas coisas difíceis e complicadíssimas. Então Salomão escreve sobre isso lá no Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Nós hoje vivemos num mundo e que tem muito se falado sobre preservação do meio ambiente, mas a terra ela foi também afetada por causa do pecado do homem, e cada vez mais essa situação, a tendência é que ela piore, que ela se agrave. Nós vamos ter falta de recursos naturais na medida em que os dias vão se passando. Já temos falta de recurso da água, teremos de alimentos, e esta pandemia trouxe aí uma situação de calamidade em todo o mundo. Não temos controle sobre este vírus invisível que tem afetado e ceifado tantas vidas. Tudo isso tem origem lá no pecado do homem. A terra vai sofrer as consequências e está sofrendo as consequências da desobediência ao nosso Deus, que é um Deus santo. Deus disse o seguinte a Adão: você fez o que sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você vai trabalhar duro, você vai ter que suar muito para conseguir o seu sustento a vida inteira, até que você consiga obter o sustento da sua casa. E aqui uma brincadeirinha, né? Desde o jardim do Éden, o homem sempre fazia o que a mulher mandava ele fazer. Veja que interessante isso. Já naquele tempo, a mulher já mandava no homem. Não é? Abrindo aqui esse parêntese, quando nós falamos que o homem é o cabeça do lar, a mulher é o pescoço. E o pescoço movimenta a cabeça para onde ela quiser, para onde ele quer o pescoço. Então, homem, cabeça, mulher, pescoço. Fechando aqui o nosso parêntese. Os céus e a terra agora existem, estão sendo guardados pela mesma ordem de Deus, a fim de serem destruídos pelo fogo. Virá a destruição, estão acontecendo destruições no universo, conforme Pedro relata lá na sua segunda carta. A humanidade ela é decadente, porque nos últimos dias haverá tempos difíceis. Nós somos responsáveis por tudo que tem acontecido hoje. E aqui vocês vão ver 18 citações de comportamentos que esse texto nos remete, esse texto de Timóteo nos remete. Pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais, e não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores,
incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus. Será que você tem visto isso no mundo hoje? Parece que esse texto, que foi escrito há tanto tempo atrás, é tão atual. Porque tudo isso nós estamos vendo nos dias de hoje. Parecerão ser seguidores de nossa religião, mas com suas ações negarão o verdadeiro poder dele. Fique longe desta gente. Paulo está instruindo Timóteo a manter distância destas pessoas. A moralidade está em baixa. E aí Paulo dá algumas razões dessas dificuldades dos últimos dias, a responsabilidade que as pessoas têm sobre tudo isso que está acontecendo, todo este mal que está imperando neste mundo. Há 18 comportamentos errados de pessoas que são listados aí por Paulo e que levam como consequência esses dias tão difíceis, dias maus que estamos vivendo. Há uma religiosidade aparente. Pessoas que até professam o nome de Deus, mas que estão arroladas naqueles 18 comportamentos, características que Paulo cita nesse texto. Praticavam e praticam uma religião sem moral, sem fé e morta em obras. Todas as nossas palavras são do poder, mas todos os nossos atos são da fraqueza, diz A.W. Tozer, é um teólogo e escritor cristão. Porque nós sofremos e estamos num campo de batalha, porque com o novo nascimento, a nova criatura que nós nos tornamos, nós passamos a ter um inimigo que Cristo já tinha, que Adão e Eva tinham, que é o diabo. O diabo é poderoso, príncipe deste mundo, é maligno, porque ele quer a maldade, ele quer destruir, ele veio para roubar, para matar, para destruir. E o diabo é astuto. E como diz Pedro, ele fica rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa engolir, a quem possa puxar e levar consigo. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra quem? Contra os ataques de Satanás. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Pois não estamos lutando contra seres humanos, mas contra forças espirituais. A nossa luta não é contra sangue, não é contra carne, como diz uma outra versão, é contra seres espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Sim, há governos, há pessoas que estão sendo, até sem saber, controladas e manipuladas pelas obras do príncipe deste mundo, que é Satanás. Paulo escreve isso lá em Efésios capítulo 6, de 10 em diante. Mas Deus também nos dá um equipamento. Deus nos paramenta, Deus nos prepara para enfrentarmos esta batalha com a sua armadura, com aquilo que todo cristão precisa usar. E ano passado, nós tivemos uma série de estudos sobre batalha espiritual e nós enfocamos e nós destacamos que cada cristão ele tem a sua própria armadura. Eu não posso querer usar a armadura do pastor César. O pastor César não pode querer usar a armadura do Sandoval do Lorival e assim por diante, porque cada um de nós precisa vestir a armadura de Deus, porque ela é feita sob medida para mim, para você, para enfrentar os desafios da vida. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhes dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem o sapato
como sapato a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger dos dardos de fogo maligno que Satanás lança contra você todas as vezes que você está diante de um conflito, que todas as vezes que você está diante de uma situação que precisa tomar uma decisão e que precisa agir. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo lhe dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Não podemos lutar sozinhos. Aliás, nós precisamos sempre pedir ajuda para que o Senhor Jesus, como diz lá no Salmo 121, nos guarde da nossa frente, ao nosso lado e por detrás e nos proteja. Orando sempre guiados pelo Espírito Santo, fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. São as instruções que nós recebemos de como lutar e de como combater o inimigo com Cristo ao nosso lado. Finalmente, quando nós aprendemos aí esta origem dos conflitos da vida, que foi lá atrás, lá no Éden, nós podemos extrair alguns ensinamentos para a nossa vida. A Bíblia não nos ensina a viver numa situação de derrota, numa atitude conformista com tudo que nos acontece. Não, nós precisamos do Senhor e o Senhor vai nos dar vitórias. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos encarar os desafios da vida e depositar a nossa esperança e depositar a nossa fé no nosso Salvador. Sim, nós precisamos fazer isso. Esta é a esperança que nós temos. Esta é a promessa que nós recebemos de Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque somos mais do que vencedores por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está conosco. Ele nos ajuda a superar os conflitos da vida. E Ele prometeu que estaria todos os dias ao nosso lado. Basta nós pedirmos por Sua presença. Basta nós clamarmos por Sua ajuda. Eu espero que você, nesta manhã, possa ter entendido que tudo o que acontece nas nossas vidas, tudo que a humanidade tem vivido, é consequência daquilo que aconteceu na origem de tudo, lá no Éden. Começou lá a decadência do ser humano, mas também começou a salvação e a redenção e a reconciliação de Deus com o ser humano. Lá no versículo 15, há uma promessa de que o Salvador esmagaria a cabeça daquela serpente. E através desta promessa, nós recebemos a vitória em Cristo Jesus, quando se tornou carne, veio à terra, viveu o seu ministério aqui na terra, viveu 33 anos e pôde então dar a vida em favor de mim e de você, para que assim nós pudéssemos ter a imagem de Cristo restabelecida, a imagem de Deus restabelecida, restaurada. Esta imagem que foi quebrada, que foi danificada com o pecado do homem, vem Cristo e a restaura para que nós pudéssemos ter comunhão plena com Deus. Mas para isso nós precisamos e nós tomamos a decisão de crer que Jesus é o nosso Senhor e é também o nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida. No próximo domingo, a nossa professora Risalva estará ministrando a aula que vai falar sobre por que o mundo está como está. São conflitos e nós vamos então, na perspectiva bíblica, entender quais as razões. Hoje entendemos a origem. Domingo próximo nós entenderemos, por causa dessa origem, por que o mundo está da forma como ele está. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu domingo. Tenha um bom dia, um bom almoço
e que todos juntos possamos logo mais, a partir das 7 horas, continuaremos o estudo sobre as bem-aventuranças, encontrando a felicidade nas bem-aventuranças, e o tema de hoje é Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bom domingo para você e até logo mais. Deus abençoe a sua vida.